mundo perdeu ontem um gigante da educação, da história do adventismo no Brasil e do criacionismo também, um pioneiro do criacionismo. Dia 27 de junho faleceu o professor Orlando Ritter. Foi responsável pela formação de muitos, milhares de estudantes, pastores também. E eu quero aqui deixar o meu pequeno tributo de homenagem a um homem que teve tremenda influência em minha vida também. Em meu livro Porque Creio, da Casa Publicadora Brasileira, há uma entrevista que eu fiz com ele anos atrás sobre a origem das línguas e das etnias. Quero recomendar a você. Mas a minha história está ligada à trajetória também do pastor, do professor Orlando Ritter, porque o primeiro material criacionista que eu li em minha vida, eu tinha lá meus 18 anos mais ou menos, foi esta apostila aqui, Estudos em Ciência e Religião, lançada em 1978, com esse material aqui riquíssimo em astronomia, física, ciência, matemática, mostrando a perfeita relação que há entre a Bíblia e a verdadeira ciência. Foi esse material que me despertou para o entendimento do criacionismo. Eu estudei isso aqui como se estivesse realmente bebendo água pura, tremendamente sedento como eu estava. Eu estava tendo contato pela primeira vez com o criacionismo naquele tempo. Eu era evolucionista até ali, meus 17, 18 anos, sempre defendia a teoria da evolução, lia os livros de Darwin e outros autores, Carl Sagan, que defendem o darwinismo, o evolucionismo. E quando li essa apostila, juntamente com outros materiais, eu fiquei maravilhado realmente com o criacionismo e me apaixonei por esse modelo conceitual. Em grande medida eu devo a esse homem, Orlando Ritter, esse despertamento e esse abrir de olhos. Essa apostila aqui, com a qual o professor Ritter formou gerações de pastores aqui no Brasil, porque ele lecionava essa matéria, ciência e religião, com esse material que ele desenvolveu. Essa apostila foi relançada em forma de livro pela Sociedade Criacionista Brasileira, Estudos em Ciência e Religião, Orlando Ruben Ritter. Está aqui, material histórico, riquíssimo, que eu quero recomendar fortemente a você. Você pode adquiri-lo pelo site da Sociedade Criacionista, scb.org.br, como você está vendo aqui abaixo, scb.org.br. Eu tive também o tremendo privilégio de ajudar a organizar o livro, a biografia que o professor Ritter lançou com o título O Professor. A tela está aparecendo aí na tela a capa. O meu exemplar não está aqui em casa, está no meu escritório na CPB, portanto estou mostrando aqui na tela para você a capa. Eu também quero recomendar fortemente esse livro. Aliás, juntamente com o professor Neville Gorski, o professor Ritter eles foram os primeiros adventistas a obterem título acadêmico numa universidade secular, a USP. Eles foram para lá estudar, obter essa formação em matemática e depois retornaram para o NASP. Já estavam no NASP trabalhando ali, mas aí lecionando com uma formação pela USP. O professor Ritter faleceu, como eu disse, ontem com 96 anos, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e trabalhou no NASP por 60 anos, praticamente uma vida dedicada à educação. Ele está relacionado com a formação, a inauguração do curso de pedagogia do NASP, um curso respeitadíssimo, e, como eu disse, também lecionou por muitos anos essa cadeira de ciência e religião para o curso de teologia, que então funcionava lá no NASP Campus São Paulo, hoje está no campus de Engenheiro Coelho. Realmente, eu tive o privilégio de ouvir algumas palestras dele e toda vez que eu ouvia, eu ficava maravilhado com a clareza de pensamento, com a profundidade das ideias. Realmente um homem invejável. Eu gostaria de ser 1% do que esse homem foi durante a sua trajetória na obra de Deus, na obra adventista. Um dos grandes pilares realmente. E como eu falava do livro O Professor, que é da CPB, cpb.com.br, você precisa ler esse livro. Eu, enquanto ajudava ali na organização desse material, fiquei realmente maravilhado e até emocionado ao ver a trajetória desse homem e também como ele pinta o tempo da Belle Époque, ali em São Paulo, uma época realmente em que as pessoas davam valor para a pontualidade, para a nobreza, para a honra, valores tão escassos e necessários em nosso tempo. Eu diria que é um livro que nos inspira também a buscar a nobreza de caráter, a aspirar às alturas da intelectualidade,
a nos desenvolver como seres humanos integrais. Leia esse livro, seja inspirado por ele. O Professor. E eu tive o privilégio de ter sido convidado a escrever a apresentação, o prefácio desse livro. Eu quero partilhar com você o que eu escrevi, porque eu acho que aqui eu, de alguma forma, resumo, né, o meu sentimento e a minha apreciação, a minha admiração por esse grande homem que, deixa eu contar uma coisa também antes de ler aqui a apresentação que eu escrevi para o livro, está intimamente relacionado também com a história do criacionismo, como eu disse, aqui no Brasil, e a origem da sociedade criacionista brasileira. Deixa eu voltar aqui uma tela. Em 71, o pastor Leon Denis Vendramin, era então distrital lá na cidade de São Carlos, ele resolveu realizar uma semana cultural na igreja adventista daquela cidade. E o professor Ritter foi um dos convidados como preletor, como palestrante nessa semana. E durante a sua palestra ele mencionou uma entidade criacionista, a Creation Research Society, lá dos Estados Unidos, o que despertou na mente de outro pioneiro do criacionismo, o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, a ideia de ter no Brasil uma sociedade semelhante a essa aqui, a Creation Research Society. Então, o Dr. Rui Vieira, motivado, né, ele até diz aqui, eu entrevistei para organizar essa palestra, que é uma breve história do criacionismo no Brasil. Ele diz assim, que dessa forma, o Dr. Rui Vieira escreveu, dessa forma, com o influxo inicial proporcionado pelo professor Ritter e com o subsequente apoio da Creation Research Society, que autorizou a tradução dos artigos, foi possível estabelecer informalmente a Sociedade Criacionista Brasileira. Portanto, o professor Ritter foi, sim, digamos assim, o inspirador, né, para o início da Sociedade Criacionista Brasileira, que já está em atuação há quase 50 anos no Brasil, fazendo aí um trabalho maravilhoso. Então, agora eu vou ler para você a apresentação que eu fiz para o livro O Professor. Fui aluno do professor Orlando Ritter sem que ele soubesse, e sem assistir a sequer uma de suas aulas. No começo dos anos 1990, abandonei o evolucionismo e me tornei criacionista. Não foi fácil. Tive que questionar e rever muitos paradigmas que antes eu tinha por certos. Um dia, visitando o pastor da igreja de que me tornei membro, a Igreja Adventista Central lá de Criciúma, Santa Catarina, encontrei na biblioteca dele uma apostila volumosa com o título que me chamou a atenção, de imediato, Estudos em Ciência e Religião. Pedi emprestado o material e simplesmente devorei cada página. Aquele foi o primeiro material sério de cunho criacionista que tive a oportunidade de estudar e me ajudou a solidificar as bases da minha nova cosmovisão. Sou muito grato ao professor Ritter por ter dedicado tempo ao preparo daquela apostila e por tê-la publicado em 1978, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Aliás, sou grato a Deus por pessoas como Orlando Ritter existirem. Gente assim me mostra que o Criador ainda aposta, entre aspas, na humanidade e que ainda temos algo de bom a expor para o universo. E vidas como a dele merecem ser biografadas a fim de inspirar outras pessoas e indicar que se um pôde fazer o que fez, nós também podemos com a ajuda de Deus. O livro que você vai ler aí, no caso aqui a apresentação do livro O Professor, né? O livro que você tem em mãos, é mais do que a biografia de um homem. É um recorte da história de um período saudoso em que as pessoas davam importância à palavra empenhada, à pontualidade e à honra. Um tempo que não andava tão rápido, em que se valorizava a educação integral e em que as pessoas se relacionavam olhando nos olhos. Enfim, uma época que ainda pode nos ensinar lições, mas que infelizmente não volta mais. Quem viveu lá poderá viajar no tempo e até se emocionar com a leitura do livro. Quem nasceu depois aprenderá coisas novas de uma época passada, de um mundo e um Brasil diferentes. E verá tudo com as lentes de uma arguta testemunha ocular. Professor Orlando Ruben Ritter. O professor conta também parte da história do Centro Universitário Adventista, Campus São Paulo, a Escola da Colina, como era conhecida. O relato é muito significativo, pois foi escrito por um professor que viveu 60 anos nessa instituição e que dedicou a vida para educar gerações, homens e mulheres que desempenharam e desempenham um papel importante na sociedade e na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Brasil e no mundo.
Pessoas que até hoje não deixam de reconhecer o tremendo legado de um educador que amou o magistério e despertou em muitas mentes o desejo de aprender e de ser semelhante a Jesus, nosso Criador e Redentor. Hoje, as pessoas têm a opção de fazer uma faculdade à distância. Então, de certa forma, posso dizer que fui desse grande homem um aluno à distância. E é em nome desses alunos incontáveis, cuja vida foi tocada pelo mestre, que tenho o enorme prazer de recomendar a leitura desse livro, O Professor. Foi o que ele foi durante toda a vida. Portanto, o mundo, repito, perde um gigante, mas recebe um legado tremendamente valioso dessa mente, desse coração, dessa pessoa que realmente representou muito para a Igreja Adventista e para toda a sociedade e para todo o mundo. Eu quero terminar esse vídeo deixando aqui com você o trecho de uma entrevista que eu fiz com o professor Ritter 11 anos atrás, por ocasião da inauguração do Museu Criacionista lá do UNASP Campus São Paulo, que leva o nome dele. Uma justa homenagem a esse homem que fez tanto pela causa criacionista e a quem muitos, como eu, devem a sua formação, a sua conversão, a sua mudança de paradigmas, o seu encontro com a verdade bíblica e científica que restaura e que liberta. Fique então com essa entrevista e que a graça de Deus esteja com toda a família Ritter. Ali há professores, há gerações, né, de professores, de pessoas de bem, pessoas que valorizam também o conhecimento. Eu quero aqui externar os meus sentimentos e o meu abraço apertado a todos vocês, a família Ritter. Um grande abraço a todos e que essa entrevista então encerre esse vídeo com essa pequena homenagem que eu quero prestar a esse grande pioneiro, a quem quero reencontrar por ocasião da ressurreição na volta de Jesus. O que o senhor sente com essa homenagem, uma vez que o museu terá o seu nome, né? Sim. E qual a importância para o senhor, para essa instituição ter um museu como este que será instalado aqui? Primeiro, eu me surpreendi, nunca imaginava que isso fosse acontecer. Foi surpresa? Surpresa, uma grande surpresa. E eu achei que tinham me convidado porque o assunto era criacionismo, né? Mas eu me sinto bem porque eu percebo que o esforço de 58 anos na causa criacionista, que eu presumo que fui eu que comecei nesse país, né, que esse esforço está sendo agora considerado e o criacionismo tem alcançado um nível muito elevado, inclusive agora tendo um museu, coisa que está faltando há muito tempo, porque na Argentina há muito tempo eu conheço o museu de lá, né? Então eu acho que foi um passo muito grande. Já essa sucessão de congressos criacionistas já é uma coisa notável. O ano passado houve, agora já de novo e assim sucessivamente. Então eu me sinto muito bem e fico muito agradecido por isso. Em que sentido um museu como esse poderá ajudar na causa criacionista no Brasil? Eu acho que com a visita não só de alunos da escola, mas trazendo alunos dessas escolas aqui da Paulista Sul e de São Paulo, né? E há tantas escolas aí, isso pode motivar esses jovens que estão agora no ensino médio a pensarem um pouco nesse problema do criacionismo. Então eu acho que não apenas para a própria comunidade criacionista, mas ele vai ser útil também para a comunidade estudantina dessa cidade e talvez de outros lugares também, para todo o país. Obrigado, senhor.